Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Meu nome é Renata e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os parâmetros que devem ser controlados durante um teste de esforço. E se você gostar desse vídeo, deixe seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões que surgirem. Durante a realização de um teste de esforço, é necessário uma perfeita segurança do avaliado, né? Isso consiste na mensuração e análise de variáveis como o IPE, que é o Índice de Percepção de Esforço, da frequência cardíaca e da pressão arterial. Um outro recurso também importante é o traçado do eletrocardiograma, só que no caso dos profissionais de educação física ele é menos utilizado. Então, o primeiro que eu vou falar aqui é sobre o índice de percepção de esforço, que é uma escala de valores com os quais o avaliado ele vai informar a sensação de intensidade de trabalho que está sendo imposta para ele durante ali a realização de um teste. O IPE, que é o índice de percepção de esforço, e a frequência cardíaca, eles estão linearmente relacionados entre si e com a intensidade de trabalho. O que quer dizer? À medida que o IPE ele vai subindo, a frequência cardíaca também vai subindo, tá? E eles apresentam uma boa relação do IPE com fatores fisiológicos, como o lactato e o VO2. Além de demonstrar um indicador confiável do nível de esforço físico, e ele serve então como um parâmetro para a interrupção de um teste. Então aqui eu trago para vocês um modelo de um IPE, né? Esse IPE ele vai de 6 a 20 e ele traz lá muito fácil, relativamente fácil, ligeiramente cansativo, muito cansativo e exaustivo. Então a pessoa ela fala ali em qual ela tá. Vamos supor, ela vai me falar, por exemplo, eu tô no 11 agora. Qual o ponto positivo desse IPE, né? Ele é muito simples, então você consegue facilmente, né, trabalhar isso com o seu avaliado. Só que o ponto negativo é que às vezes o avaliado ele não consegue ter essa percepção, essa fácil percepção de como ele está se sentindo ali no teste, o que faz com que ele às vezes dê um resultado errôneo, tá? Aí em função disso existem alguns IPEs que eles são formulados de 1 a 10 para facilitar aí o avaliado a mencionar o que ele realmente está sentindo, porque às vezes a pessoa, quando um valor é de 1 a 10, facilita, tá? Mas o ponto negativo é essa interpretação dele que pode ser prejudicada e o avaliado ele precisa de um treinamento para isso. A frequência cardíaca ela é um item fundamental durante uma avaliação funcional. E o aumento dela está relacionado com o aumento do consumo de oxigênio. Então, tem essa relação direta entre essas variáveis. Um aumento de carga sem uma resposta positiva, sem um aumento da frequência cardíaca, ele pode ser considerado um indicativo de isquemia, sendo necessário, nesse caso, interromper o teste. O acompanhamento durante um teste ele é fundamental para verificar aí a resposta cardiovascular do indivíduo ao exercício. Existem alguns fatores que vão interferir na mensuração da frequência cardíaca, seja ela de repouso ou submáxima, né? Como a alimentação, o estado de tensão emocional do indivíduo, o fumo ou o consumo de bebida alcoólica. Também a frequência cardíaca de repouso. É importante a gente lembrar que após um período de treinamento, ela tende a baixar. Indivíduos que usam beta-bloqueadores, eles tendem a baixar significativamente a frequência cardíaca de repouso, submáxima e máxima, o que pode fazer com que utilizar essa variável durante o treinamento fique ruim, visto que não está mensurando adequadamente essa frequência, essa intensidade do exercício. Então, aqui eu trago uma imagem para vocês de qual o comportamento que eu espero da frequência cardíaca no teste submáximo e máximo. Então, num teste submáximo, essa imagem aqui, eu espero que quando eu coloque a carga para o indivíduo, essa frequência ela suba, só que como eu não vou incrementar mais de carga, ela tende a estabilizar, a sofrer um steady state aqui, estabilização dessa frequência.
Quando eu tenho um teste máximo, que eu vou colocando carga para o indivíduo, né, até o máximo que ele aguenta, aí eu espero que cada vez que eu coloque carga, essa frequência, ela suba até o máximo dele. E eu tenho que pensar no critério de segurança para a interrupção desse teste. Então, por exemplo, se o indivíduo ele alcançar a frequência cardíaca máxima calculada para ele, eu devo interromper esse teste, né? Porque é um risco. Ou, se eu vejo que, nesse caso aqui do submáximo, eu coloquei uma carga, a frequência não subiu, ou ela está começando a cair, é um critério também para interrupção do teste. No teste máximo, ela também não subiu, começa a cair, é um critério também. Lembrando que antes do teste, eu espero, para realizar o teste, é obrigatório que o indivíduo ele esteja com uma frequência cardíaca abaixo de 100 BPM para poder iniciar um teste. Agora, em relação à pressão arterial. A mensuração da pressão, ela representa um dos principais parâmetros clínicos que devem ser controlados em um teste de esforço e, através dela, eu posso identificar algum comprometimento cardíaco do indivíduo. Então, qual o comportamento que eu espero, né, da pressão sistólica e diastólica no teste submáximo e máximo? Então, a pressão arterial sistólica, eu espero que o comportamento dela seja semelhante ao da frequência cardíaca. Então, no teste submáximo, ela vai subir e tender a estabilizar. E no teste máximo, ela vai subir até o máximo ali dela. A pressão diastólica, tanto no teste submáximo quanto no máximo, eu espero o mesmo comportamento. Qual é? Ou ela não se altera, ela fica igual do início ao final, ou ela sobe ligeiramente, desce ligeiramente em mais ou menos 20 milímetros de mercúrio, não mais do que isso. Então, eu espero que ela tenha uma tendência de estabilização no decorrer do teste. Qual o critério de segurança adotado aí para interrupção desse teste? Por exemplo, o indivíduo atingiu 200 de sistólica e 110 de diastólica, é um critério de interrupção que a gente vai adotar. Se a pressão arterial sistólica não tiver com esse comportamento, que é o ideal no teste submáximo, ou esse comportamento ideal no teste máximo, tenho que parar o teste. A diastólica, mesma coisa, se ela não tiver esses comportamentos, eu tenho que parar o teste. Então, por exemplo, se ela começar a subir demais ou a cair demais, tem que parar o teste. Então, olha só, aqui do livro de Marins e Janik, traz o comportamento da pressão arterial sistólica e diastólica durante um teste ergométrico que indica a interrupção dele, né? Então, aqui é um indicativo, aqui nós vemos outro indicativo que indica a interrupção desse teste. Aqui nós temos outros modelos da pressão arterial que pode indicar que você deve interromper esse teste. Então, todas essas imagens te mostram o que não é o ideal. Quais o procedimento para mensuração da pressão arterial durante o exercício? A pressão ela deve ser elevada até 20 a 30 milímetros de mercúrio acima do valor obtido na leitura anterior. Então, se na leitura anterior você teve aí 140 de sistólico, você vai ter que colocar 160, 170, inflar lá o manguito, né? Você não deve inflar ele sem antes liberar por completo a pressão que já tinha nele. Então, primeiro você libera tudo para depois inflar ele, né? Para mensuração da pressão durante o exercício, o avaliado ele tem que estar com o braço relaxado e apoiado no ombro do avaliador. E agora é um ponto importante, qual o critério, né? Os demais critérios para a interrupção desse teste. O avaliado, se ele pedir para interromper o teste, você deve parar. Se ele tiver com alguma limitação física, como exaustão, não aguenta mais. Se a frequência cardíaca máxima preconizada foi atingida. Se ele tem náuseas, vômito, tonteira. Se ele tem um escurecimento da vista, palidez intensa, uma incoordenação motora, a pele dele fica meio azul, arroxeada, ou ele tem uma acentuada elevação da pressão arterial. Se ele tem falta de ar, desconforto músculo-esquelético, redução da frequência cardíaca e da pressão, apesar de você estar colocando carga, dor precordial severa intensa, então dor no peito,
perda de qualidade técnica do exercício. Também se você tiver durante o exercício uma falha do sistema de monitorização, né, do frequencímetro, por exemplo, uma manifestação clínica de desconforto no tórax que aumenta com a carga ou se associa aí com alterações do eletro ou outros sintomas. E aí a gente chega no pós, né, no pós o teste de esforço. O que eu tenho que controlar? Então, o risco de acidente cardíaco, ele não ocorre somente durante a execução do teste, mas também após a interrupção dele. Então, é preciso que você continue monitorando o avaliado após o teste, até que ele retorne às condições próximas registradas no repouso. Então, a gente esperava no repouso que ele tivesse, para iniciar um teste, uma frequência cardíaca que tinha que ser até 100 BPM e a pressão arterial até 140/90. Então eu espero que pós-exercício ele retorne próximo a isso. Então, acompanhar o comportamento da frequência cardíaca, a gente espera que ocorra pelo menos uma redução de 12 BPM em 2 minutos, mas eu devo acompanhar essa frequência cardíaca até 120 BPM. Acompanhar também o comportamento da pressão até abaixo de 140/90, que é o critério de normalidade. Além disso, observar o estado clínico geral do indivíduo. Ressalta-se aqui que o exame ele só vai terminar quando o avaliado apresentar o retorno das condições hemodinâmicas a um quadro próximo às condições de repouso. Então, sempre é importante observar ele até ele retornar às condições de repouso. Essa foi a referência utilizada para essa aula. Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa videoaula. Espero ver vocês na próxima. Qualquer dúvida pode mandar mensagem. Muito obrigada.